Olá, alunos do 9º ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje, faremos a correção da atividade do dia 19/6/2020. Vamos lá? Mas antes de começar a correção da atividade, vamos só lembrar rapidinho de tudo que estudamos na aula passada. Na aula passada, falamos sobre os elementos químicos e sobre a tabela periódica. Falando a respeito de elementos químicos, temos que elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Este elemento ele é indicado, certo, com a inicial maiúscula. Vejam aqui o exemplo do berílio, certo? Sendo então o número atômico o número que identifica, certo, este elemento. O número atômico ele está representado aqui no lado esquerdo, certo? Da parte superior do elemento. A massa atômica ela pode ser variável. O elemento químico, como falei anteriormente, ele é um conjunto de átomos com igual número atômico. Sabemos então ainda que toda matéria ela é formada por átomos e que o átomo ele refere-se à menor partícula possível de um elemento químico, certo? A respeito da tabela periódica, podemos citar o seguinte: sabemos que o ser humano ele tem a necessidade, certo, de agrupar, de classificar tudo o que está ao seu redor, a fim de haver uma maior organização. Um exemplo disso, podemos citar a classificação biológica dos seres vivos. Da mesma forma, certo, que organizamos a nossa casa, organizamos os nossos estudos, os dias de estudos, organizamos as matérias escolares. Os elementos químicos eles precisam ser nomeados e classificados de acordo com uma sequência lógica de características e representações. Por essa razão, foi preciso a elaboração da tabela periódica dos elementos químicos. Esta tabela que vocês estão visualizando. Temos ainda que as propriedades físicas e químicas dos elementos, certo? Elas variam em função do número atômico, porque, como falei anteriormente, o número atômico ele vai identificar o nosso elemento químico. Tranquilo até aí? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção em um elementozinho que está aqui, olha, no início da nossa tabela periódica. É o hidrogênio. Ele se destaca dos demais elementos químicos da tabela periódica. Por quê? O hidrogênio ele é o elemento químico mais abundante do universo, estando presente em minerais, nos oceanos e em todos os seres vivos, certo? A tabela periódica ela está dividida em períodos, certo? E em grupos, sendo então 7 períodos e 18 grupos. Ela foi dividida assim para, certo, facilitar também o seu entendimento. Temos ainda a organização da tabela periódica de acordo com as características destes elementos químicos. Temos então, a presença dos não metais, dos metais, dos semimetais e dos gases nobres. Ainda podemos citar aqui na nossa tabela periódica que na parte superior temos o nosso número atômico, logo após vem o símbolo do elemento químico, seu nome e abaixo a massa atômica. Falando a respeito dos grupos,
Na tabela periódica, as colunas elas são chamadas de grupos. Esses elementos que possuem, esses grupos eles organizam os elementos químicos que possuem propriedades semelhantes, certo? Já os períodos na tabela periódica, eles são distribuídos em ordem crescente de número, certo? Sabemos que na tabela periódica, os elementos eles são distribuídos em ordem crescente de número atômico nas linhas horizontais, certo? Começando da parte superior esquerda. Então, cada linha de distribuição desses elementos químicos de acordo com o seu número atômico é chamado de período. Os períodos eles são enumerados de 1 a 7. Certo? Ainda falando a respeito sobre essas duas linhas que estão em destaque, elas são, certo, os elementos da primeira linha são chamados de latinídeos, por virem após o elemento químico latânio, e os da segunda linha são chamados de actinídeos, por virem após o elemento químico actínio. Beleza? Temos, certo? Então, na nossa tabela periódica, a presença dos metais. Vamos falar um pouquinho sobre os metais? Os metais, eles ocupam, certo, a maior parte da tabela periódica. Geralmente, os metais, eles se encontram no estado sólido, com exceção apenas do mercúrio. O mercúrio, que na temperatura ambiente, certo, 20 graus Celsius, se encontra no estado líquido. Podemos ainda dizer, falar sobre os metais que eles possuem propriedades físicas, como, por exemplo, o brilho metálico, a alta capacidade de refletir a luz, além de serem bons condutores de calor e de eletricidade. Eles são maleáveis. Já os não metais, estando mais aqui à frente, os não metais eles são encontrados nos três estados físicos e em temperatura, eles são encontrados nos três estados físicos em temperatura ambiente, certo? Entre as propriedades físicas dos não metais, podemos citar que eles não são bons condutores de eletricidade, com exceção apenas do carbono. Temos ainda aqui, olha, no último grupo, os gases nobres. Os gases nobres, eles são pouco abundantes na natureza, certo? Os gases nobres, eles são muito estáveis, não reagindo assim facilmente com outros elementos químicos. Espero que vocês tenham lembrado um pouquinho de tudo que estudamos na aula anterior. Agora vamos fazer a correção da atividade. Temos, na primeira questão dizendo: na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número de massa, massa atômica, número atômico, raio atômico ou eletroafinidade. Como acabamos de revisar, na tabela periódica, os elementos eles estão ordenados em ordem crescente de número atômico, certo? Na questão 2 diz, olha, na tabela periódica estão no mesmo grupo elementos que apresentam o mesmo número de elétrons no último nível de energia, elétrons celibatários ou desemparelhados, núcleos, prótons mais nêutrons, níveis de energia ou cargas elétricas. Temos, que na tabela periódica eles estarão no mesmo grupo, certo? Os elementos que apresentam o mesmo número de... Exatamente, elétrons no último nível de energia. Pois, como estudamos, os elementos químicos que possuem propriedades semelhantes, eles estarão no mesmo grupo, certo?
A questão 3 temos: possuem brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade. Estas propriedades são dos gases nobres, ametais, não metais, semimetais ou dos metais. Vocês colocaram o que na questão de vocês? Essas características dizem respeito aos metais. Os metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade, além de possuírem brilho característico, certo? Falando aqui, a respeito dos semimetais, os semimetais, eles, apesar de serem capazes de conduzir eletricidade, eles não permitem a passagem de corrente elétrica, como ocorre nos metais, que são bons condutores de eletricidade. Voltando aqui. Por isso, eles são certos semicondutores. Essa propriedade ela é muito importante na tecnologia, certo? Na tecnologia eletroeletrônica, porque há diversos transistores construídos com elementos semicondutores, como, por exemplo, o silício. Quarta questão diz assim, olha, nas condições ambientes, os metais eles são sólidos. Uma exceção é o sódio, o magnésio, o ouro, o mercúrio ou o cobre. Vamos lá? A exceção, para os metais que se encontram em temperatura ambiente e não está no estado sólido é o mercúrio. O mercúrio, a temperatura ambiente, ele se encontra no estado líquido. Por fim, na questão 5, temos o seguinte, olha. Anote todos os dados referentes ao ouro fornecidos pelo quadro próprio da classificação periódica, certo? O nome deste elemento químico já foi informado na questão. Olhe, anote todos os dados referentes ao ouro. Nome do elemento, ouro. Estando também aqui no quadro. Percebam que este quadro foi retirado da tabela periódica. O símbolo do ouro é AU, sendo seu número atômico, certo, estando aqui na parte superior, igual a 79. E a sua massa atômica igual a 197. Espero que tenham compreendido e até a próxima